Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre aquela polêmica do 7 de setembro ainda, né, que tinha uma bandeira americana enorme no meio da manifestação na Paulista, né, e manifestações em todo o Brasil também com bandeiras americanas presentes, né. O pessoal falando, que absurdo isso, né, não pode ter uma bandeira estrangeira, como é que pode uma bandeira estrangeira em um feriado de libertação nacional que é o 7 de setembro, né, até gente de direita criticando isso, né. Pois bem, vamos analisar uma questão a respeito. Antes de começar, eu já peço aí que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Tudo isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas aí. Bom, eu vou começar com uma história do nosso Brasil. Mais uma história que a gente não aprende na escola, né? A gente tem que aprender pesquisando mais sobre a nossa própria história. Mas no tempo da ideologia do fax, né? Sabe, o faxismo, né? Vou chamar assim porque tem certas palavras que a plataforma implica a gente estar falando aqui. Então lembra a ideologia do fax lá na Itália, né? Quem é da geração Z depois pesquisa o que era o fax, né? Então a Itália estava dominada pela ideologia do fax, né? O faxismo. E depois do período ali eles acabaram perdendo, só que o norte da Itália ele ficou dominado pelos amigos dos faxistas ali, né, vamos chamá-los de fanzistas, né, então toda essa região norte da Itália estava ali sob essa opressão desse regime, né, eles formaram toda uma linha defensiva ali que era chamada linha gótica, né, toda a região montanhosa ficou quase impenetrável para os aliados conseguirem quebrar essa linha e libertar os italianos do norte desse sistema opressivo aí, né? Pois bem, chegou o momento desse conflito em que esta linha foi quebrada, né? E os italianos que ali viviam viram chegar ninguém menos do que a Força Expedicionária Brasileira. Nossos bravos soldados que com menos treinamento e equipamentos de menor nível do que os outros, com muita bravura e valentia, conseguiram quebrar essa linha gótica, né? Eles acreditavam até esse próprio país, né? Pois diziam que era mais fácil a cobra fumar do que eles fazerem alguma coisa de útil lá na Itália, né? E depois, muito bem, foram lá e a cobra fumou bonito, e eles quebraram toda essa linha defensiva e foram fundamentais para a queda desse regime na Itália ali. E até hoje, quando se celebra o Dia da Vitória, nessas regiões italianas de Monte Castello, Montese, eles homenageiam a Força Expedicionária Brasileira. Eu vou deixar um vídeo na descrição aqui, né, dessa homenagem, onde crianças cantam o hino da Força Expedicionária Brasileira com bandeiras da Itália e do Brasil. E você veja, né, o seu professor de história que se intitula antifascista, não fala sobre essa linda história que os brasileiros fizeram na Itália, né? Hoje em dia o antifascismo é você comemorar que um pai de família foi executado na frente dos filhos em um momento que estava debatendo ideias, né? Esse é o antifascismo moderno, né? Eu também sou um pai de família que fala coisas que alguns dizem que eu mereço também o mesmo destino, né? Complicado esse antifascismo moderno, né? Então voltemos à tema central aqui. Então não pode ter uma bandeira estrangeira em um dia, uma comemoração de uma libertação nacional. Pois bem, como vocês podem ver, a nossa bandeira é colocada junto da bandeira nacional da Itália numa comemoração de libertação nacional, que é o Dia da Vitória. Mas muito bem, é um grande absurdo ter algumas bandeiras americanas em nossa 7 de setembro, sendo que os Estados Unidos foram o segundo país a reconhecer a independência do Brasil e o primeiro país com que tivemos relações diplomáticas oficiais. Eu não acho um grande absurdo disso. Ainda mais levando em conta que no momento o Brasil está, digamos, de um processo parecido com o que estavam os italianos nesse período aí, da década de 40, né?
Eles estavam debaixo do regime opressivo e não tinham por onde, por suas próprias forças, derrotar essa opressão. E o que nós temos aqui hoje? Um sistema que persegue pessoas por opiniões, né, porque não são de acordo com o que está com o que o regime quer. Temos aí um judiciário ativista, né, um poder executivo que só está onde está por causa desse judiciário ativista, e um congresso vendido, né? Está lá mais por interesses espúrios do que pelos interesses da nação. Temos aí uma mídia que media a verdade de uma maneira bem suja, se vende como isenta, mas tem um lado ideológico, e está na mão de todo esse sistema opressivo. Como nós podemos ver, né, falando sobre o julgamento ali, durante o voto do Fux, em que ele falou durante 13 horas. E a única coisa, a objeção que foi feita a respeito de tudo que ele falou, que destruiu toda essa farsa nesse julgamento do 8 de janeiro e de todos os envolvidos ali nesse processo, a única coisa que a imprensa falou foi que Fux se contradisse, né? Na questão ali do foro privilegiado, que nem deveria estar acontecendo esse julgamento ali, ele que se contradisse com o voto que ele fez ainda dos outros presos do 8 de janeiro, né, que também não deveriam estar sendo julgados pelo STF. Realmente o Fux acabou tendo essa contradição aí, né? Não sei se alguma força magnética o atraiu a sensatez, né? Mas foi o que aconteceu. Essa foi a única objeção de um voto de 13 horas. Mas da onde que a mídia toda falou sobre isso? No mesmo momento, quem será que pautou isso daí? Então, a mídia toda recebe o briefing do próprio sistema opressivo. Você ainda dá um pingo de credibilidade a esses meios de comunicação? Globo, Folha, UOL. Tem como dar um pingo de credibilidade aí nesses meios de comunicação? Eles só recebem o briefing desse próprio sistema. Né? Que mídia porca é essa que algumas pessoas ainda dão credibilidade? E outra, né? Nessa ânsia de dar alguma resposta, né, a tudo que o Fux estava falando, de que todas as pessoas presas do 8 de janeiro não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, é mais um motivo para termos a anistia ampla, geral e restrita para essas pessoas que foram julgadas e condenadas indevidamente. Mas aí, a mídia sequer pensa sobre isso, reflete sobre isso? Não, né? Então, esse é um grande problema que a gente tem no Brasil aqui, né? O sistema burocrático e político fechado em torno de si mesmo, é uma mídia vendida, que não fala o que deveria ser falado a respeito de tudo isso. Some-se a isso ainda uma quantidade muito grande de gente, de pessoas que acreditam, né, em todo esse teatrinho, né? Pessoas da área do direito ainda que se regozijam com o que está acontecendo, mesmo tendo todo o processo legal jogado no lixo, mesmo tendo a Constituição rasgada, só porque está condenando o político e outras pessoas que ele não gosta, né? Que ele acha que deveriam ser eliminadas, né? Soma isso também uma quantidade grande de pessoas alienadas, né? Que querem viver só do churrasquinho, do BBB e do futebol, distraídas, que não entendem o que está acontecendo, só vão entender quando a coisa ficar realmente feia. Temos aí os cegos apoiadores desse desgoverno, né, que compram essa narrativa de soberania e coisa e tal, né, que os Estados Unidos não podem atacar nossa soberania, só que esse desgoverno vende a nossa soberania como um capacho para outros países, né. Quando veio o presidente chinês aqui, foi recebido com o tapete vermelho. E recebeu literalmente de mão beijada reservas minerais que valem trilhões,
trilhões que o Brasil tem nessas reservas que foram seguidas à China por uma merreca. E esse pessoal ainda acha que está defendendo soberania. Então você vê todo esse monte de coisa aí, né? Não tem por onde muitas pessoas entenderam o que está acontecendo. Estamos no sentido como os italianos se sentiam nesse período que eu comentei no começo do vídeo, né? Não tem por onde, por nossas próprias forças, nos libertar dessa opressão. Pessoas em um país estrangeiro, países estrangeiros para poderem fazer essa libertação desse povo aí. Então qual que é o problema de ter algumas bandeiras nos Estados Unidos em nosso 7 de setembro? Uma libertação nacional. Então o povo quer uma libertação que não tem como, não tem por onde, né? Pelas nossas instituições, mas as instituições estão não comunadas em todo esse processo de tirania que está crescente no Brasil. Então, amigo, não vem reclamar de bandeira americana no 7 de setembro. Não venha com esse papo de soberania, porque com esse desgoverno nós não temos soberania nenhuma, zero. Aliás, quem entender um pouco mais a respeito do que realmente seria a soberania brasileira, assista o meu vídeo que eu vou deixar aqui, o cardzinho aqui para você assistir também, e entender o quanto você não entende o que está acontecendo, né? Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos, e Deus abençoe o nosso Brasil, e até a próxima.